Gênesis capítulo 12. Amados amigos e ouvintes que estão nas redes sociais, no YouTube, Gênesis capítulo 12, e versículo 1, o Senhor vai falar. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, saia da sua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Amados, o título que o Senhor me deu, o Espírito Santo me deu, ele fala comigo. Às vezes nós queremos fazer da nossa parte, mas ele falou sobre os amigos de Deus. Nós vamos ver nas Escrituras. Um dos primeiros amigos de Deus, Abraão, o patriarca, o pai da nação de Israel, o pai do monoteísmo, e ao mesmo tempo não só o pai da nação judaica, como para os muçulmanos também tem Abraão como pai da fé deles naquela nação, através do islamismo. E para os cristãos, Abraão é o pai da fé de todos aqueles que creem. Glória a Deus. O segundo amigo de Deus, achamos que somente Abraão é amigo de Deus. Você tem que perceber que todos nós que sinalizamos para Cristo, recebemos Cristo como nosso Senhor, nos tornamos amigos de Deus. Então, nós vamos ver o segundo homem que eu considero amigo de Deus também, que fez história no judaísmo e no mundo: Moisés. Moisés, o líder nato para o povo judeu e todos, o libertador daquela nação, um legislador e o maior profeta da nação de Israel. O segundo, que eu considero o terceiro amigo de Deus, nós vamos ver Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então, dentro desse contexto, nós vamos ver porque esses homens eram amigos e eram íntimos do Eterno, assim como nós somos amigos de Deus em Cristo. Glória a Deus. Amado, quando o Senhor lança esta promessa para Abraão, Abraão era um homem de idade, terceira idade. Eu sou terceira idade, eu tenho 65. A esposa de Abraão tinha 65. Abraão vivia na Mesopotâmia, onde era um país politeísta, pagão, adoravam a lua. E Abraão, além de tudo, financeiramente era bem estruturado. Podia-se dizer que Abraão era rico, tinha propriedades, tinha bois, tinha ovelhas. Tanto Abraão não era alguém pobre, Abraão era alguém extremamente próspero. E mesmo assim, Deus resolve investir em alguém impróprio para uma jornada. Nenhum empresário no mundo escolheria alguém de terceira idade para fazer um grande investimento, para fazer uma grande jornada. Ninguém faria isso, mas nosso Deus é aquele que usa as causas impossíveis para realizar os seus milagres. Por que Moisés? Por que o ancião? Porque o ancião representava, tipificava Deus. Abraão, o pai de todos,
quando Jesus estava em confronto com os judeus, eles disseram: nós somos filhos de Abraão. Percebem? Então, queridos, é importante entendermos que tinha um propósito na idade, tinha um modelo para aquilo, para prefigurar a presença do Pai diante daquela nação. Quando Jesus falou sobre a parábola do rico e do Lázaro, e quando Lázaro foi para o paraíso, ele estava sendo acalentado no seio de Abraão. Era uma figura de Deus, era uma figura do nosso Pai. Aleluia! Se Deus, você que está me ouvindo, chamou alguém a terceira idade, você talvez tenha 40, 50, empresário, Deus está te chamando, você que está aí conectado, me ouvindo, saiba, não subestime o poder de Deus em sua vida. Não subestime. Você diz: não, eu sou fraco, não, eu sou empresário, não posso largar tudo. Mas por que Abraão largou tudo? Abraão poderia muito bem dizer assim: não, Deus, a tua voz é linda, a tua voz é maravilhosa, mas eu sou um empresário, eu já estou com 75 anos, eu estou muito bem com a minha velhinha aqui, Senhor. Então alguém que seja mais jovem. Não, absolutamente. Ele ficou tão encantado com a voz de Deus. É impossível você não ouvir a voz de Deus e se tornar alguém diferente. Aleluia. O objetivo dessa mensagem aqui para nós, para você que está me ouvindo, não é trazer entretenimento, não é para trazer costa para você, é para fazer com que o Espírito de Deus fale com você, mude a sua vida, como mudou a vida de Abraão. Ele largou tudo, pegou a sua velhinha, pegou as suas coisas e foi rumo ao desconhecido, pastora. Isso é extraordinário. Mas durante esses altos e baixos da vida de Abraão, esse percurso chegou em Canaã, e Deus disse que a descendência dele seria tão grande como as estrelas do mar, e habitaria numa terra de Canaã, uma terra que manava leite e mel. Mas isso depois de 400 anos. Então, quando Abraão chega na terra de Canaã, a terra estava sendo trabalhada pelos filisteus, pelos heteus, pelos anaquins, por aqueles que construiriam aquela cidade de Canaã, aqueles frutos gigantes, para que com 400 anos depois o povo de Israel pudesse entrar naquela terra que já estava trabalhada. Aleluia. Aleluia. Mas no capítulo 21, queridos, eu vou saltar, porque são 3 tópicos. Já se passaram 25 anos, Abraão está com 100 anos. A promessa aconteceu porque Abraão estava extremamente preocupado que não nascia filhos e que seu servo Eleazar seria o herdeiro. Eu disse, eu falo com Abraão: não, Abraão, não vai ser Eleazar, vai ser aquele que vai sair de ti, das tuas entranhas. Esse vai ser o teu herdeiro, a tua herança. Então é de você a herança. Os filhos são a herança do Senhor. As criancinhas que cantando já são pastores, estão chegando a certa idade, irmãos. É isto. Desde a criança de 18, 19 anos, hoje eu estou com 65, é a geração que vem. Mas no capítulo 21 nasce Isaac. Isaac significa riso. Riso significa alegria. Aleluia. Depois de 25 anos, alegria entrou naquela casa.
Isaac, uma criança, brincando, pulando, e Abraão feliz, alegre. O Sara já imaginou 90 anos, 100 anos, uma criancinha, saindo de si mesmo, irmãos, uma coisa extraordinária. Aí no capítulo 22, nós vamos ver algo estranho acontecendo, que o Senhor disse a Abraão: diga, Senhor, eu quero que você faça algo. O que é, Senhor? Pega teu filho Isaque, a quem tu amas, teu unigênito, teu único filho, e vai ao Monte Moriá, e lá sacrifica-o. Aleluia. Abraão, como será que Abraão se sentiu, queridos? Nós não vemos Abraão, não falou nada para Sara. Ele poupou Sara disto, mas ele pegou simplesmente, ele se baseava na voz de Deus. Deus lhe deu. Deus falou para ele: mas Senhor, Isaac seria uma grande nação. Deus tinha falado. Abraão simplesmente pega o menino, já não era criança. Segundo Flávio Joséfo, Isaac já está com torno de 18 a 22 anos de idade. Tanto é, com caminhada de 3 dias, ele pega 2 moços cegos, juntamente com Isaac, no terceiro dia de caminhada, para ir para o Monte Moriá. Imagina o que vai acontecendo nesses 3 dias, o que é que Abraão estava pensando. Mas Deus deu, Deus tomou, Deus vai trazer de volta, Deus pode trazer de volta, Deus pode trazer dos mortos. Aleluia. Ele chegou e disse: os moços, fiquem aqui, o tempo que vocês terminou, que eu vou com Isaac, eu vou sacrificar o Senhor, mas voltaremos. A promessa é com Isaac. Iremos, mas voltaremos. O autor de Hebreus vai dizer que Abraão cria que Deus poderia trazer Isaac de entre os mortos. Aleluia. Se ele caso sacrificasse. Agora nós vamos entrar. Profeta Moisés. O que aconteceu para que ele fosse considerado o maior profeta no Velho Testamento? O Senhor vai falar assim em Números capítulo 12. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Face a face eu falo com ele, às claras, e não por enigmas. Ele contempla a semelhança do Senhor. Por que, pois, não temestes falar contra o meu servo Moisés? Intimidade. Deus falava com Moisés face a face. Moisés era um líder nato que o Senhor havia escolhido. Miriam, irmã, Arão, o segundo depois de Moisés, o boca de Moisés para Faraó, porque Moisés diz: eu sou pecador de boca. Não, então levanta teu irmão Arão, e ele falará por ti, tu serás como Deus para ele. Há uma intimidade muito grande entre Moisés e Arão, seu irmão, e entre Deus. Porém, algo aconteceu, queridos, que não deveria. O texto aqui vai nos falar que Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa de uma mulher etíope que este tomara, pois ele havia desposado uma mulher etíope.
Irmãos, quando o Senhor chama Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, que tinha saído do Egito, fugido com 40 anos, agora estava com 80, cuidando de ovelhas. Um outro homem de Deus com 80 anos, Deus mostrando a sua glória e o seu poder. Moisés cuidava das ovelhas do seu sogro Jetro. Se ele cuidava das ovelhas do seu sogro Jetro, é porque ele tinha uma esposa. E não era essa que ele casou. Certamente tinha morrido. E eles se levantam contra Moisés, se acham no direito. É o auxiliar, o braço direito do pastor, o braço direito, o braço esquerdo. Não, pastor, você está fazendo errado, não é dessa forma, tem que ser assim. Você que está me ouvindo, se Deus levanta uma autoridade, um pastor, ele tem um cajado, você é o vice, o cajado é do presidente. Você não pode se levantar contra autoridades. Todos aqueles que se levantam contra pastores, contra ungidos, eles não são bem sucedidos. E aconteceu aqui, na família de Moisés, tudo em família. E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou sobre a tenda, Miriam se achou leprosa, branca como a neve. Voltando-se para Miriam, Arão viu que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés, agora humilhado, antes levantando o contra: ah, meu Senhor, cometemos. Percebe? Até os mais íntimos podem cometer erros. Os amigos podem cometer erros. E eles cometeram um erro grave, que Moisés era intocável, era ungido do Senhor, era aquele homem que Deus fala face a face. Deus chamou os três à tenda: vem aqui Miriam, vem Arão, vem Moisés, vamos ter uma conversa aqui. Estava tendo uma discussão entre os três, e eles diziam: o Senhor falou só por ti, Moisés falou por nós também. E eles começaram a contestar essa autoridade, e o Senhor chamou as polícias à barra: venham até os três, porque nós vamos ter uma conversa aqui em particular. Quando chega próximo da entrada da tenda, o Senhor diz: Moisés, fica fora, porque a minha conversa agora é com Miriam e com Arão. E o Senhor vai dizer para eles: olha, Miriam e Arão, vocês sabem, quando eu me revelo para alguém como profeta, eu vou falar para ele através de sonhos, de revelações ou de enigma. Mas diante do meu servo Moisés, eu falo face a face, como um amigo fala com o outro. Glórias a Deus. Você é amigo de Deus. Você é amiga de Deus. Não se intimide. Alguém pode dizer para você: não, você não é escolhida. Não, você não foi escolhida. Eu fui escolhido. Não se subestime. Você é um escolhido de Deus. Todos aqui somos amigos de Deus. Agora resta saber quão íntimos nós somos de Deus. Aleluia, Deus. Tem que passar rápido aí. Eu vou fechar o terceiro tópico agora, no tópico da vida. Amados, vimos o pai patriarca, pai de todos. Vimos um filho maravilhoso da descendência de Abraão, chamado Moisés, que tirou o povo do Egito, que foi um líder nato no deserto, foi um profeta e foi um legislador. Subiu ao Monte Sinai, porque ele passou 40 dias e 40 noites na presença do Eterno. Quando você sobe o monte para buscar a presença de Deus, você não volta vazio, você volta cheio de Deus. Busque ao Senhor, busque ao Senhor.
Porque Deus quer falar com você nesta noite. Deus quer ter um relacionamento íntimo com você nesta noite. Você pode ouvir a voz do Eterno nesta noite ainda, quando estiver com o seu joelho dobrado. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Moisés, o íntimo de Deus, que Deus falava face a face. Mas Abraão, o amigo de Deus, cada um com a sua particularidade de intimidade, cada um com a sua parcela de intimidade. A Natália tem uma parcela de intimidade com o Senhor. A Ivanete tem uma intimidade. O irmão Júnior tem uma intimidade com o Senhor. O Carlos tem um tipo de intimidade com o Senhor. Cada um de nós tem um tipo de intimidade com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Deus maravilhoso. Por que Davi era um rei segundo o coração de Deus? Porque Davi, quando ele pecava, ele se arrependia. Quando Davi pecava, ele não culpava ninguém. Foi por causa da mulher que tu me deste, foi por causa de fulano, foi por causa de cicrano. Não, ele se prostrava. Alguém lê para mim, por favor, aí, o Salmo 6, e versículo 6. Nós temos Salmo 6, 6 e 7. 6 e 7. Salmo 6 e 7. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Já estou cansado do meu gemido. Não sei, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Toda noite faço nadar o meu leito, a minha cama com as minhas lágrimas. Toda noite ele chorava, toda noite ele se quebrantava, toda noite ele buscava o Senhor. O Salmo 51 vai dizer, quando ele pecou, Batseba, no dia, eu sempre vi diante de mim meus pecados, eles estão me consumindo, Senhor. Davi não se acovardava. Segundo Samuel, capítulo 24, versículo 17, meus amados, Davi resolveu fazer um censo. Davi fez um censo, numerar o povo, e aquilo não agradou a Deus, e a ira do Senhor se acendeu, e disse que o Senhor enviou um anjo, que trouxe uma peste sobre a nação de Israel, que matou 70.000 pessoas só no dia, e o anjo estava com a espada desembanhada, diante de Jerusalém, e Davi avistou o anjo com a espada desembanhada. Deus abriu a sua vista, ele viu o anjo fazendo juízo, o povo morrendo. Ele disse: Senhor, ele se prostrou, tem misericórdia de mim, fui eu que pequei, que essas ovelhas fizeram, Senhor. Percebe, irmãos? Ele trouxe para si a responsabilidade. Tem gente que gosta de culpar os outros. Davi, quando estava fugindo do rei Saul, depois de matar Golias, Saul queria matar. E quando Jonas viu Davi ter matado Golias, a alma de Jonas apegou-se de Davi, amou Davi com toda a sua alma. E o pai dele começou a ficar endemoniado, porque o espírito que estava em Saul, que estava agora em Davi, Espírito Santo.
E ele tentou matar Davi muitas e muitas vezes. E Saul, aliás, Jonatas ficou na brecha. E dizia para Davi: Davi, o meu pai vai estar te esperando em tal lugar, não vá. E Davi não ia. E assim, por muitos e muitos anos, 13 anos foi acontecendo, até que um dia estava despencando o reinado de Saul, e Jonatas sentia que a morte se aproximava à casa real, e disse: eu sei que nós não vamos sobreviver, porque Adonai rejeitou o rei Saul. Eu quero que vou fazer uma aliança contigo, Davi. Eu fui teu amigo, eu te amei, te guardei toda a minha vida. Eu quero que você também me guarde a minha família, depois da morte do meu pai, depois da minha morte. Por favor, usa de misericórdia com a minha casa. Amigos, amizade tem propósitos. O que Jonas estava fazendo com Davi teria resultados no futuro. O que você faz de bem para alguém vai trazer resultados para frente para você. Isso é amizade. Amizade verdadeira defende. Jonas ficou na brecha entre Davi e seu. Morreu em guerra juntamente com seu pai e seu irmão. E Davi chorou a morte de Jonas, porque o amava, era amigo. Quem amigo chora no momento da luta, da dificuldade, você tem que estar com ele. Aquele que está com você, sua esposa, seu amigo, chore com ele, ajuda-o, faça a sua parte. Depois de 15 anos que Davi está no trono, andando pelo palácio, e o Espírito de Deus falou com ele veio na mente: Jonas, a casa de Jonas. Ele lembrou-se da aliança e chegou para um dos seus servos e disse: olha, vocês não sabem alguma coisa da casa de Saul? Tem alguém vivo? Aí a empregada falou: disse, tem, eu soube que tem um. Ziba falou que mora lá em Lodepá, lá no capital do Juda, lugar de esquecimento, lugar de miséria, chamado Mefibosete, aleijado dos dois pés. Ele está lá abandonado, coitado, porque ele ficou com medo, porque quando assumiu o trono, a dinastia que assumia matava a outra, os descendentes da outra. Mas ele não sabia do compromisso de Jonatas e Davi, coitado. Aí Davi se alegrou, porque enfim podia fazer algo. O amigo verdadeiro não esquece os momentos onde ele foi favorecido. Tem gente que é ingrato, que está por baixo, mas depois está por cima da carne seca. Ele esquece aquele que ele ajudou. E mandaram chamar Jonas, coitado. Jonas todo tremo chega à presença de Davi, assustado, coitado, achando que ia ser eliminado. E Davi passou: Jonas, aliás, Mefibosete, não temas, eu não vou te fazer mal. Eu te chamei aqui porque teu pai era muito meu amigo, nós fizemos uma aliança, que eu cuidaria da descendência dele. Eu vim para cuidar de ti, filho. Mefibosete estava com 20 anos, 15 anos tinham se passado, desde quando Davi assumiu o trono, e Mefibosete dele. Olha, a partir de agora você vai comer a mesa do rei. Aleluia! Você pode estar no lugar de esquecimento, mas Deus não esqueceu de você. Deus vai te trazer de Lodepá. Deus vai te colocar no lugar de honra. Aleluia! Glória a Deus! Depois Davi chamou Ziba, que cuidava dos negócios de Saul, das fazendas, do gado, de tudo. E disse que a Ziba, ela tinha 15 filhos, e ela tinha 20 servos. E Davi falou: olha, Ziba, a partir de agora, toda a propriedade que pertencia ao rei Saul está sendo restituída para Mefibosete.
Agora vocês vão trabalhar para Mefibosete. E ela tinha 20 servos. E Mefibosete agora se tornou um empresário. Comeu na casa do rei, com todas as regalias. Depois de tanto sofrimento, tanta miséria, tanta mágoa, Deus honra aquela pessoa, queridos. É assim que Deus faz. Deus quer nos colocar no lugar de honra. Não subestime o que Deus tem para você. Você que está me ouvindo, portanto, aí nas redes sociais, Deus tem algo para você. Eu sei que você está passando por isso. Eu sei que você se afastou, você se sente desprezado, você se sente miserável, ou saiu, abandonou, estava bem na igreja, estava tudo bem, agora está numa miséria, mas Deus vai te restaurar. Hoje venha ao Senhor Jesus Cristo, porque hoje é lugar de honra. Aleluia. Se tiver alguém aqui para fazer concerto com Deus, receber uma nova aliança, uma mudança verdadeira, vem agora que é o momento. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tem alguém para fechar hoje? Para ser representar por Deus.